Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós iniciamos neste dia o mês de setembro, mês da Bíblia, mês em que nós somos chamados como cristãos a buscar uma proximidade maior com a palavra de Deus, na reflexão e no aprofundamento do seu conhecimento. Sabemos que a Bíblia é uma das bases da nossa fé católica. Junto com o catecismo, com a tradição, a Bíblia vem nos trazer esse sustento para a nossa fé. Portanto, é importante que nós, em todo tempo, tenhamos na palavra de Deus esse grande alicerce. Buscar fazer com que essa palavra, assim como foi e é desejo de Jesus, nos conduza à unidade. Que todos sejam um. Que a palavra de Deus não seja instrumento de discórdia, instrumento de discussão, mas que nos ajude a construir a unidade. Que não façamos dessa palavra instrumento de guerra, de contenda. Tantos usam a palavra de Deus para justificar os seus egoísmos. Nós queremos iniciar este mês de setembro, nessa comunhão com o Cristo, por meio da sua palavra. E que a palavra de Deus seja sustento para a nossa fé. Nós ouvimos hoje, na primeira leitura, o apóstolo Paulo falando à comunidade de Corinto, chamando a atenção para essa conformidade entre o nosso pensamento, o nosso conhecimento, na dependência do conhecimento do Cristo. Vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Portanto, que ninguém se iluda,
que ninguém viva de ilusão, de poesia, porque a fé, ela exige compromisso. A fé exige esforço. E esse esforço, esse compromisso de estar sempre em comunhão com o Cristo que nos fala por meio do seu Espírito. O Espírito Santo de Deus, que é capaz de nos conduzir à verdade completa. São Paulo chama a nossa atenção, assim como daquela comunidade, para que não vivamos em sonhos de perfeição, em ideias poéticas de uma fé que não nos leva a nada. Devemos estar fixos no Cristo e, a partir da sua ação, transformar também a nossa. Ninguém se iluda, vai dizer São Paulo. E o Evangelho de hoje, 5º capítulo do Evangelho de Lucas, nós contemplamos Jesus com os seus apóstolos à beira do lago de Genezaré, onde acontece o milagre da pesca, a pesca milagrosa que acorda ou desperta nos apóstolos de Jesus o compromisso com a missão. Lançai a rede em águas mais profundas. À frente, Jesus vai mostrar a esses apóstolos a importância deles assumirem esse compromisso como chamado profético, chamado apostólico. Diante disso, Simão Pedro reconhece a sua fragilidade. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. O pecado, ele de alguma forma cria obstáculos para que a graça de Deus ela possa acontecer. E é Jesus quem nos purifica com a sua presença e com o seu ensinamento. Afasta de nós, Senhor, todo pecado e toda tendência concupisciosa, para que possamos dizer o nosso sim de um modo livre e de um modo seguro. E Jesus diz para os seus apóstolos: não tenhais medo. O medo que também cria esse obstáculo. Jesus retira dos seus apóstolos o medo, o pecado e a insegurança, para que eles pudessem à frente ser pescadores de homens. O pescar para Cristo, para que o reino ele possa acontecer. Irmãos e irmãs, apoiados nesta palavra, iniciando este mês da Bíblia, que todos nós possamos nos fortalecer em Cristo, vencer os obstáculos da ilusão, do sonho vazio, para que possamos construir o Cristo em nós e, a partir de nós, levá-lo para os outros como convite à missão, como convite à evangelização. Que Jesus abençoe a todos nós e nos fortaleça nessa palavra e nessa missão.